Fala empreendedor, fala empreendedora, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou falar sobre lead, especificamente sobre lead. E essa aula vai ser desenhada, eu tenho aqui previamente na minha folha online, a jornada de envolvimento que a gente tem com o lead. Eu fiz uma pesquisa no nosso Stories no Instagram e nasceu algumas porcentagens para falar de alguns assuntos. Então eu falei sobre gestão financeira, e o outro, que foi um dos mais votados, foi a questão sobre lead, sobre gestão de lead. Eu vou mostrar como a gente faz a nossa gestão de lead, sem mostrar nenhum contato, certamente, porque isso vai contra a LGPD, mas aqui eu quero explicar o processo que leva à condução, vamos dizer assim, tanto de adquirir, quanto conduzir o processo do lead, né? Então, aqui é o seguinte, eu desenhei o entorno que está do lead, porque o lead é como se fosse esse ponto aqui, certo? Esse é o ponto principal, esse aqui é o sujeito, né? Só que existem coisas que precisam acontecer antes, durante e depois. Então, o que vem antes do lead? Então, vamos pensar o seguinte, quando você vai para o mercado, vou dar um exemplo, vamos imaginar que você vai participar de um grupo de network, você está indo para o mercado, você está fazendo um movimento que aqui a gente chama rantear. Ou seja, você está indo para o mercado fazendo um movimento que é o marketing, né? O movimento de marketing. E conforme você vai conhecendo pessoas ali, você vai fazendo contatos. Por isso que contato vem antes do lead, esse é o primeiro passo. Na verdade, seria um segundo passo, mas vamos colocar aqui. O que a maioria das pessoas fazem é o quê? É ir direto para o mercado, né? Fazer lá o seu network, trocar alguns cartões, mas não quer dizer nada. Trocar cartões não significa que você vai fazer um cliente ali. Vai depender o quê? De algo que deveria ser definido antes até de ir para o mercado. Então, se a gente voltar um passo atrás, exatamente como está aqui, o ideal é você ter clareza pelo menos do seu persona. Esse é o primeiro passo. O persona seria as características de um cliente ideal que você precisa para o seu negócio. Que no nosso caso, hoje, nosso sistema de gestão no Market Hunt, o próprio sistema gera o persona com base nos nossos próprios cadastros de cliente. Mas seria mais ou menos assim, não é só um público-alvo, mas vamos imaginar que o seu melhor cliente seria uma advogada de 30, 40 anos, com renda aproximadamente X, mas essa advogada, ela é casada, ela tem filhos, ela não tem muito tempo para fazer as coisas, ela precisa conduzir um negócio, ela não conhece muito de gestão, um exemplo, tá? Então, se você tem um persona um pouco mais definido, um pouco não, pelo menos uma ideia do seu persona, quando você vai para o mercado, você vai em busca de encontrar essa pessoa. Então, conforme você vai conversando com as pessoas, seja numa palestra, seja no network, seja no elevador, você identifica muitas vezes quem são os seus melhores públicos ali para o que, tipo, já ser mais assertivo. A partir do momento que você tem uma ideia do seu persona, você já tem uma ideia das dores e necessidades que aquelas pessoas têm. Porque saber sobre isso que é a questão realmente de saber sobre o seu mercado, que é o marketing, né? O marketing sem o ING, que é o seu mercado. Uma vez que você sabe sobre o seu mercado, quando você vai fazer movimentos no mercado, você fica mais assertivo ou assertiva. Por isso que não ter ideia dessa fase aqui faz com que você dá muito murro em ponta de faca, tá? Mas vamos pegar desse ponto para frente. Então você foi num grupo de network, trocou lá alguns cartões ou fez reuniões online e aí você tem um contato. A questão é, esse contato ele é o quê? Por que a gente faz contato nos negócios? Para fazer negócio. Então, só que existe dois caminhos que esse contato pode ter: ser um lead ou se tornar um cliente. Aí eu te pergunto, você prefere ter um lead ou ter um cliente? O cliente, normalmente, ele compra da gente quando ele conversa com a gente, por exemplo, num contato, às vezes lá numa palestra, num evento,
E aquela pessoa tem um nível de consciência alto para aquilo que você vende. Então, se eu falo, por exemplo, olha, eu vendo gestão empresarial para pequenos negócios que desejam ser grandes negócios, se a pessoa que eu estou conversando já tem um nível de consciência alto, ela fala, nossa, você vende gestão empresarial, estou em busca de como é que funciona o seu trabalho. Um exemplo. Então, quem tem um nível de consciência alto, você não precisa ficar utilizando regrinhas e um monte de coisa para vender. Aquela pessoa, ela provavelmente já está até em busca daquilo que você vende. Ela só não te encontrou. Só que encontrar essas pessoas é como encontrar uma agulha no palheiro. É uma porcentagem menor. Por isso que às vezes para você ser estratégico, se você quer vender direto, você fala tipo, eu preciso de 10 clientes. Provavelmente, se você for buscar em grupo de network, você teria que participar de 5 grupos para ter esses 10. Um exemplo, tá? Ou precisaria de muito mais tempo de envolvimento. Só que, sabendo que a maioria das pessoas não tem um nível de consciência alto, elas têm um nível de consciência baixo, tipo, aí normalmente a gente nivela de 0 a 5. 4 e 5 consciência alta, abaixo de 4 uma consciência que precisa o quê? Ser aumentado o nível de consciência, que são os leads. O lead, ele tem um potencial de ser o seu cliente, e isso é muito importante você entender, porque muitas vezes o lead, ele é o seu persona, só que ele não tem ideia que aquilo ainda é bom para ele. O lead normalmente é o empreendedor ou o cliente, né, que procrastina a situação. Ele até sabe que ele precisa, mas ele não está em busca. Ele tem a dor, mas ele não enxerga. Então, muitas vezes ele até demonstra, tipo, olha, isso é interessante, uma hora eu vou precisar resolver isso. Putz, eu realmente, nossa, eu fiquei interessado nisso, mas agora não vai dar. Então ele tem várias objeções. O lead, ele não é o cliente, mas ele pode se tornar. Como que ele pode se tornar? Só que só nesse ponto, a gente precisa fazer o que? A gestão com os contatos. Porque se você não tem uma gestão com os contatos, na hora que você começa a trabalhar esses contatos, eles vão indo para lead ou vão se tornando cliente, você não tem os dados claros dessa fase aqui, tá? Então, a partir do momento que ele se torna um lead, esse contato, por exemplo, que ele demonstrou de alguma forma. Então, assim, o que é o lead? É um contato que demonstrou de alguma forma ter interesse naquilo que você tem para vender. E como é que a gente sabe isso? Porque a gente se relaciona com as pessoas. Então, se você, por exemplo, faz uma ação no digital, como baixa aqui um e-book, a pessoa está interessada naquele e-book, ela deixou o contato dela. Só que não é porque ela deixou o contato dela que ela vai sair comprando, mas ela deu um passo, melhor ter ficado quieta no contato. Agora, quando você faz, por exemplo, uma reunião de network para conhecer a pessoa, você já tem clareza das dores que você resolve, você está vendo que seu persona está ali, só que aquela pessoa não sabe nem que aquilo é bom para ela, você fala, olha, eu tenho um diagnóstico gratuito, para identificar possíveis lacunas, você aceita? Eu aceito. Querendo ou não, a pessoa deu um passo. E aí depois você vai tendo e desenhando a jornada com base no seu negócio para poder despertar essa pessoa, porque a pessoa ela tem que ter a parte educacional ampliada. Às vezes a pessoa não sabe que ela precisa daquilo porque ela não tem consciência, ela não sabe que aquilo tinha aquele nome. Então, às vezes a gente fala o quê? Sintomas que a gente tem, mas que tipo, olha, quem resolve isso é a imagem e estilo, que resolve isso é um advogado tributário. Às vezes a pessoa não tem essa destreza de saber os termos especificamente, ele tem as dores, e aí ele verbaliza as dores, tá? Só que aqui é uma gestão e aqui é outra gestão, porque quando esse contato vem para cá, a gente precisa da temperatura para esse lead. Por quê? É relacionamento. É um relacionamento frio? É um relacionamento morno ou é um relacionamento quente? Existem leads que eles estão quentes, ele só não tomou decisão ainda, porque quem toma decisão rápido vira cliente rápido. Tem gente que às vezes na sua conversa fala, putz, eu tô precisando disso, manda uma proposta para mim. Você manda a proposta, a pessoa fala, putz, é isso aqui mesmo que eu tava buscando, fechamos. Ela não fica parado lá no lead. Então, o cliente direto é o que a gente mais precisa. Só que existe outros caminhos para a pessoa se tornar cliente. Aliás, inclusive uma indicação, quando fazem uma indicação para você, vem para o seu contato, a diferença é que você não foi buscar, alguém trouxe para você, né? Você cadastraria no seu contato, iria fazer o processo normalmente, tá? Esse contato, ele
demonstrou interesse? Não, ele nem sabe que eu existo. Então, primeiro eu vou ter que fazer uma abordagem com ele, conhecer aquela pessoa, ver se ela realmente tem aquela necessidade, e muitas vezes tem contato que compra direto, né? Por isso que contato, às vezes, uma indicação, né, no caso, ela tem uma boa porcentagem de dar certo, só que até indicação tem a sua ciência, que a gente nem vai falar sobre isso, tá? Uma vez que o lead vem, eu preciso ver se ele tá quente, se ele tá morno ou se ele tá frio. E dependendo da temperatura dele, é uma ação. Então, por exemplo, um lead que tá frio, ele não vai se envolver. O que, que eu faço com ele? Nutrição. Eu jogo ele lá para nutrição. Por quê? Para não perder tempo, gente. A gente tem que ser mais assertivo. Um lead que tá morno, a mesma coisa. Eu falo, o morno é o pior. Ele não tá nem quente nem frio. Ele fica no meio do caminho. O que eu faço com ele? Mando lá para nutrição. Porque nutrição é uma outra ciência. Agora, quem que eu quero que tem mais chance de virar meu cliente? Quem tá mais quente, quem tá mais propenso a comprar. E o que que eu faço com ele? Chamo ele para conversar especificamente, que é a prospecção. Quando eu sigo esse caminho da prospecção, eu estou fazendo o outbound marketing, out, ida para fora. Ou seja, você ainda está ranteando, você está fazendo um movimento, porque você é a parte comercial da sua empresa, ou a parte comercial estaria fazendo isso se você tiver equipe, tá? E aí você conversa, vê as dores, tira as dúvidas, e aí essa pessoa se torna cliente. Então perceba que a jornada do lead, ele é muito mais ampla. Agora, o que, que você quer, mais uma vez? Lead ou cliente? Ah, eu quero cliente. Ok. Então, para você ter cliente direto, você tem que falar com nível de consciência 4 e 5. Então, você tem que melhorar o seu repertório para que quando você estiver em grupos de network ou com outras pessoas, você tenha um repertório mais assertivo. Por quê? Para falar com a mente dessas pessoas aqui, com o coração delas, né? Porque normalmente essa pessoa vai falar, opa, eu quero conversar com você. E é aí que muitas vezes você faz o cliente direto. Só que, como eu disse, isso daqui é a minoria. Para a gente deixar redondo, equivaleria, pernilongo, a 10% do mercado. Do seu mercado, né? A parte do lead, a parte, isso aqui lá, 90%. Então, aqui o nível de consciência, ele é menor que 4. Aqui o nível de consciência é maior que 4. É muito pouco, né? A questão é, o que é pouco, o que é muito? Depende da sua estratégia. Eu vou dar um exemplo da nossa empresa. A gente precisa hoje ter X clientes num determinado fluxo de entrada financeira para ter determinado X de lucro para continuar andando. Então, hoje eu foco muito mais nisso daqui para alcançar determinado número do que esse daqui. Porque essa parte aqui, ela já é muito mais focada no digital. Porque no digital, o processo ele é muito mais educacional. Como esse vídeo. Talvez você que está vendo, você nem sabe que a gente existe, mas de repente esse assunto te interessou. Porque eu estou num processo já de inbound marketing. Inbound marketing significa criar conteúdo de forma que eu me conecto com as pessoas. É ou seja, eu crio aqui dentro para que você venha até a gente. Então, às vezes você está vendo aí porque eu criei uma ação interna, né? E aí você está vendo e fala, putz, faz sentido. Um exemplo, né? Só que essa parte aqui, dá para acontecer no digital? Dá, mas no digital as pessoas têm muita informação e é muito pulverizado. Por isso que aqui a questão ele é muito mais offline do que online, tá? Então aqui é um processo muito mais off e aqui é um processo muito mais online. De qualquer maneira, é importante entender a ordem dos fatores porque isso pode interferir gigantescamente no seu movimento. Se você faz movimento sem entender o processo, você está perdendo tempo, dinheiro e energia. E você precisa economizar exatamente isso para as partes que são necessárias. E só para complementar esse fluxo, quando você está aqui no dia a dia, isso aqui é o dia a dia, tá? Isso aqui é o dia a dia, isso aqui é um fluxo. A parte da nutrição é um outro momento, porque existe uma ciência só para a parte de nutrição. Então, aqui no caso, vou até adicionar mais uma página aqui. Na Borelli Academy, eu sempre uso o exemplo de uma casa.
A base, o alicerce, é o mercado e o movimento no mercado, que é exatamente isso aqui que acontece. É um fluxo dentro da base. Então você precisa entender do quê? De mercado e de movimentos no mercado. Aqui a gente chama de C1, tá? Que é ciclo 1 desse processo de gestão empresarial. Só que chega uma hora que o alicerce vai estar pronto, você tem que subir. Esse subiu é o inbound marketing, tá? Porque o inbound é a criação de conteúdo, não só de conteúdo, existem vários elementos, mas principalmente gerar conteúdo que conecta com as pessoas. Isso, e não é à toa que é parede, porque já começa a ser pilares. Só que vai chegar uma hora também que você precisa construir o que? O telhado, né? Aí você começa a fazer anúncios, que é o famoso ADS. Então, quando você está fazendo todo esse processo aqui, tudo isso aqui faz base da base. Se você não entende da base, fica muito complicado querer subir para o telhado sem ter alicerce. O inbound marketing já é parede. Então, não dá para você querer, às vezes, mudar de um patamar para outro sem a estruturação de um ponto. Por isso que se perde em informação, em dados e etc. Então, aprendendo a fazer tudo isso de uma forma sem doideira, mais consciente, gente, dá para fazer tanta coisa boa. Então, por isso que essa parte aqui não é uma parte que nem vou explicar muito aqui. Mas no dia a dia, se tem uma parte que é importante você começar a entender é quem é o seu persona, para que quando você vai no mercado, né? Deixa eu até mudar a cor aqui. Quem é o seu persona, para que quando você vá para o mercado, você comece a enxergar. E a partir do momento que você começa a enxergar, você começa a falar melhor com essa pessoa para identificar se ele é lead ou se você já vai conseguir calibrar seu repertório para ela virar cliente. Sendo o cliente, ele segue por um caminho de gestão, aí o cliente tem uma outra jornada. Sendo lead, como é que eu transformo o lead em cliente rapidamente? Sempre chama a pessoa para conversar o mais rápido possível. Prospecção, que é outbound. Feito isso, ou a pessoa vai ficar parada no processo ou ela vai andar. Ai, ficou parado aqui, ficou parado. Quanto tempo eu tenho um lead dentro do meu processo de gestão? Então, por exemplo, vamos imaginar se está aí no calendário de 2024. O que vale é a gestão desse ano. Então, eu vou chegar no final do ano e vou olhar para todos os leads que ficou parado no processo e eu cancelo os leads. Por quê? Olha, dentro de um ano eu fiz várias coisas com essas pessoas. Não quer. Não mornou o relacionamento. Vai ficar insistindo? Até quando? Ah, não, teve gente que de morno foi para quente. Opa, então legal. Que daí é a conversão de lead, né? E tudo isso precisa ser medido. Porque como é que você vai saber se está avançando ou não? Que ações está fazendo efeito ou não, né? Então, deixa eu pegar aqui. No nosso sistema de gestão, a gente tem o Market Hunt. E o nosso sistema de gestão, ele já serve para que o cliente faça. Esse aqui é o alicerce, tá? Você fala, o que é o Market Hunt? Ele é o alicerce, tá? Ele é o alicerce aqui. Só que esse alicerce não é algo pontual, ele é como se fosse um tabuleiro. E aí você vai fazendo a gestão no seu negócio, ele vai te dando dados. Aqui, por exemplo, a gente tem a conversão de lead no ano 2024. A gente está no mês de abril. Neste momento, a nossa conversão de lead está em 50%. Só que se eu voltar ao ano anterior, em 2023, o ano inteiro do que a gente tinha, a conversão ficou em 20%. Ou seja, de um ano para outro, eu já melhorei em poucos meses, porque toda a experiência que eu tive com o lead do ano passado, e a gente não tá focando em lead, porque como eu disse, eu tô focando aqui, ó, porque eu tenho um número para alcançar aqui, que é X, e eu preciso mais disso daqui. Então isso daqui para mim ficou em segundo plano. Só que foi criando-se leads, eu falei, agora eu preciso fazer alguma coisa com esses leads. E aí depende muito da estratégia de cada negócio, cada um tem que saber onde cala perto. Você tem que saber onde você vai dar foco, ainda mais quando você é individual. Só o que eu quero mostrar? Que quando a gente vê o funil de vendas, sabe o funil de vendas? Você tem lá a boca do funil, que é o movimento que você faz no mercado, que inclusive pode ser medido. Naturalmente, quando você vai para o mercado, você vai ter leads, né?
E aí o lead ele vai fazendo o quê? Aquela jornada, tá? Eu tenho lead, o que eu faço com o lead? Prospecta ele. A partir do momento que você está prospectando, eles estão pedindo um orçamento, e aí eles vão se tornando um cliente, e aí existe os tipos de cliente, a curva ABC, e o nosso tem até AD. Depois que se tornou cliente, eu tenho que entregar, fazer pós-venda, NPS, avaliar, né, a questão de como está sendo a entrega, se eu estou alcançando meta financeira e se está saindo gente no processo. Então percebe que está tudo amarradinho. Justamente aí quando eu quero olhar só a gestão de lead, então percebe assim, como é que está só esse ponto aqui? Porque cada item desse, gente, é uma gestão. No Market Hunt tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso e muito mais. Só que tudo isso faz parte dessa base aqui, que é um plano, né? Esse aqui já é um outro plano, e esse aqui já é um outro plano, porque você está avançando nessa construção. Mas se eu pegar só a gestão de lead, aqui eu preciso saber o que com o lead. Ué, dos leads que eu tenho, quanto viraram cliente? No nosso caso aqui está metade. A metade que está aqui ainda precisa ser convertida, precisa aumentar o nível de relacionamento, aumentar o nível de consciência. Outra coisa que eu quero saber do lead, de onde que está vindo os leads? Está vindo de movimento orgânico, eu estou fazendo um movimento, então eu quero saber se está vindo de inbound, depois, né? Tá vendo? C1, C2, C3. Quais são os canais que estão trazendo mais lead? Porque quando eu cadastro o lead aqui no sistema, a gestão ela precisa ser respondida algumas coisas, para obter resposta de algumas coisas. E por que eu preciso olhar esses indicadores? Porque eu preciso saber onde é que está dando certo e onde eu não estou mexendo. Então a gente vai avançando no mercado gradativamente. E depois a temperatura. Peraí, dos leads que eu tenho, quantos estão frio? Putz, relacionamento tá frio. Aí entra a parte estratégica, que é o inbound, e fala assim, tá, como é que eu vou aquecer esses leads? Aí é uma ciência, porque o aquecimento de lead frio vai numa linha de condução. Trabalhar os que estão morno vai em outra linha de condução. E os que tá quente já vazaram, porque lead quente é cliente dentro de casa. Ele só precisa. Então, quando ele tá frio, eu vou colocar ele lá no C2, que é no inbound, que nutrição faz parte do inbound. Se ele tá morno, essa pessoa ainda precisa de mais marketing, MQL, marketing. Agora, quem tá quente, prospecta, chama a pessoa para conversar, porque sales, né? SQL, tá pronto para venda, tá? Aí eu também tenho uma ideia de quantos leads está entrando mês a mês, né? Qual mês está mais entrando, porque os movimentos que você faz está trazendo pessoas. A questão é, quando que isso está acontecendo? No tempo. E quais soluções esses leads estão tendo mais interesse? Até para saber, ok, a pessoa não está comprando, mas o que é que está fazendo os olhinhos dela brilhar, né? Então, a gestão de lead, ela precisa realmente funcionar. Senão você perde muito tempo, dinheiro e energia. E isso aqui tem que ir acontecendo enquanto você está empreendendo. Às vezes você está com foco aqui, como a gente, vou até mudar. Às vezes você está com foco aqui, ó, como a gente, tá vendo? Às vezes você está com foco aqui, colocando sua energia aqui. Só que isso aqui vai acontecendo de qualquer maneira. Meu foco está aqui, só que isso aqui vai acontecendo. Só que na hora que eu decido ir para lá, eu preciso ter a gestão lá organizada, porque daí eu vou pegar isso daqui e vou esmiuçar. Para quê? Aí o sistema muda, né? A lógica muda, que daí eu vou olhar para cá. Percebe? Que aqui é um foco, é um fluxo. E aqui é outro foco, é outro fluxo, tá? Então, se você quer primeiro saber o que é um lead, é uma pessoa que tem potencial de ser seu cliente porque ele demonstrou algum interesse de alguma forma, como se fosse um flerte. Flertou, tá, flertou, mas tem um interesse ali em alguma coisa. Agora, nossa, eu acho você bonita, eu acho você bonito. Aí você começa a elogiar, você percebe que o relacionamento tá diferente. Essa é a temperatura do lead. Olha, eu queria convidar você para ir no cinema. Olha o passo que foi dado. Opa, para ir no cinema deu um passo aqui já na prospecção. Porque, olha, a gente vai sair, né? A prospecção é out.
Vamos conversar, né? Agora, vamos ter um relacionamento? Vai depender o que nasce aqui. E tem gente que às vezes aqui não vai, fica preso aqui, né? E aqui pode acontecer dessa pessoa voltar pro processo e seguir o fluxo, tá? Tudo depende. Por isso que cada ponto desse é importante ser medido. No nosso caso, né, aqui com o Market Hunt a gente já tem isso. Você aprende a fazer isso. Ah, eu sou MEI. O MEI faz tudo isso aqui, normal. Porque daí você aprende e faz. Você vai aprender. Não sabe, aprende. O ME faz isso aqui. O EPP faz isso aqui. Porque o Market Hunt é um sistema de gestão focado para os pequenos negócios. Você fatura abaixo de 5 milhões de reais por ano? Faturo. Então você é um pequeno negócio. Então o nosso sistema de gestão serve para você, porque o nosso sistema é focado para o gestor. Lembrando que ó, lead é só um pedaço. É um pedacinho. É um processo que é uma parte. E as outras coisas que você não está vendo? E as outras coisas que você deveria estar sabendo e não sabe? Enfim, nessa baguncinha aqui, eu espero que você tenha aprendido um pouco mais do que é lead e como que é o processo de gestão com lead. Agora, o que você já sabe. Como eu vou fazer isso? Gente, nesse caso entra a ferramenta. Não dá para ficar só no mundo das ideias. Para colocar a mão na massa, você tem que ter a ferramenta. Ou você constrói uma para você, ou você adquire algo que tem no mercado, ou, como a gente está propondo aqui, adquire a nossa. Então, assim, quer conhecer um pouco mais o Market Hunt, saber as possibilidades que essa ferramenta, porque ela é uma ponte entre o empreendedor e o gestor. Como essa ponte pode te ajudar a empreender muito melhor, é só falar com a gente. Em algum lugar desse vídeo aqui está o nosso contato, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Vocês gostaram desse formato? Eu vou desenhar mais. Eu gosto de desenhar. Eu ia fazer no papel, ia gravar, mas aqui no computador já dá para fazer, dá para trocar as cores. Eu acho que fica mais didático. Responde aí para mim. Tchau, tchau.